Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. E a gente sempre apresenta essa teologia como algo que dessoterra marcos, aqueles caminhos, aqueles marcos que nos orientam no cristianismo e na vida, foram soterrados, e eu tenho essas provas aqui. Praticamente o Novo Testamento, como disse um grande historiador, um grande teólogo historiador, iluminista, o nome dele é Baal. Ele diz que o cristianismo do segundo século é uma síntese de duas ideias contrárias. O cristianismo petrino de Pedro e o de Paulo. O cristianismo petrino, o de Pedro, ele se baseia no Evangelho de Jesus Cristo e no Apocalipse, sem as cartas do apóstolo Paulo e a adulteração que há no livro do Apocalipse. Ou seja, o forte das cartas de Pedro, do trabalho de Pedro, da igreja de Pedro, ou de Jerusalém, ou legalista, é a observação da lei de Deus. Isso eles faziam muito bem, ensinavam a observar a lei, que são os 10 mandamentos. Contrariamente, as cartas do apóstolo Paulo, elas se colocam contra a lei, no sentido de dizer, olha, a lei não salva. Há uma constatação verdadeira que diz assim, que a lei sozinha não salva. Por mais que você se esforce, você nunca vai cumprir com a lei como Deus requer. Mas ele tem a graça. Aí entra a graça. E o que diz as cartas de Paulo? Não tente, não chegue nem perto de tentar se esforçar para cumprir o mandamento, porque ali há uma maldição. Jesus veio para nos livrar da maldição que há na lei. Todo aquele que tentar e não conseguir está maldito. Isso é piada de mau gosto. Então eu quero dizer para você, eu estou dentro de um assunto extremamente polêmico, que ele só pode ser entendido se a gente levar em conta essa constatação histórica feita por Baal. O cristianismo do segundo século da era cristã era a síntese entre duas ideias contrárias, o cristianismo paulino e o cristianismo petrino. Então, por que isso aconteceu? Porque as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1º e 2º ao Coríntios, e aos Gálatas foram adulteradas. Quem diz isso? Pedro, João, Tiago e Judas. Aquelas 4 pessoas que eram os chefes lá da igreja de Jerusalém, que eram as pessoas que iniciaram a igreja. Testemunhas visuais. Mas onde foi que Cristo Jesus soprou no ouvido do apóstolo Paulo para mostrar aquele evangelho que está nas cartas de Paulo? Aquilo não existe não. Aquilo é invenção. Esse negócio de soprar no ouvido um trecho imenso que representa metade do Novo Testamento, isso não é verdade. Não existe, não é assim que Deus se comunica com os seres humanos. Então aquilo ali é uma invenção de Nero. Mas é Nero mesmo? Mas eu não posso só te ensinar a ler a Bíblia como todo mundo ensina, sem dizer que eu desvendei, com revelação divina, eu desvendei o Apocalipse de Daniel. E, obviamente, as cartas do apóstolo Paulo. Então, vejamos só. Para que a gente para que a gente apresente, para que eu apresente esse trabalho a você e você possa adquirir confiança, é preciso entender o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João e o Apocalipse, e as cartas das testemunhas visuais, aquelas que tiveram testemunhas oculares, têm credibilidade. Por que é que um sujeito que surgiu muitos anos depois apresenta aquele monte de cartas e as pessoas dizem, não, isso aqui foi Jesus que falou no ouvido dele. Quando, na verdade, historiadores cristãos
pesquisadores cristãos, teólogos cristãos, afirmam que as 9 cartas que vão de Efésios a Filemon, aquilo ali não são deles, são apócrifas. Alguém escreveu e colocou no nome dele. Quem fez isso? Obviamente o Império Romano. Qual o objetivo? Dizer, olha, essas cartas aqui são maravilhosas. A gente vai escrever essas cartas olhando para a igreja de Pedro, porque Romano, 1º e 2º aos Coríntios, os Gálatas acabaram com o cristianismo paulino. E esse acabar com o cristianismo paulino era problema para o Império Romano. Se o objetivo das cartas do apóstolo Paulo era acabar com a igreja, eles iam fazer isso por muito pouco tempo. Porque a igreja acabava e ele não tinha mais nada para fazer. Diz, olha, a gente não vai só acabar com a igreja. A gente tem outras estratégias. Qual foi uma das principais estratégias? Adulterar o Apocalipse. Mas vem cá, o Apocalipse ele foi adulterado? Foi. Ele foi editado. O que é edição? É a colocação da opinião da pessoa que faz a edição. Então, nesse caso, qual foi o objeto onde se concentra a edição? Ela se concentra ele se concentra de Apocalipse 8:2 até Apocalipse 19:3. Ali tem que tirar tudo. Por que tem que tirar tudo? Pra você ter uma ideia, eles colocaram, quer dizer, o autor fez aquilo ali, a consumação do século aconteceu uma única vez, como está descrito do capítulo 4 ao capítulo 7. Daí para frente, do capítulo 7, ou 8:1 até 19:3, ali tem que tirar tudo. Eles fizeram 6 camadas de consumação. A consumação, segundo pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos, é a consumação vista de vários ângulos. Nada disso. Ali é uma maneira de trazer. É uma maneira de trazer elementos da Bíblia para dar autoridade à adulteração. Mas qual é a prova? Qual é a prova de que o livro do Apocalipse foi editado por Nero? Foi por Nero? Eu imagino que foi. Na verdade, Daniel não qualifica Nero. Quem qualifica Nero é a história. Daniel qualifica o Império Romano, que certamente foi esse plano. Ele foi executado por mais de um imperador, mas eu creio que ele foi iniciado por Nero. Eu gosto até de contar como é que aconteceu essa revelação sobre a distorção, a edição do livro do Apocalipse. Eu tinha acabado de escrever esse livro que está aí na minha página www.vidareta.com, intitulado Toda a Autoridade a Jesus Cristo, que tem também uma história por trás disso aí, mas eu não quero contar para não estender demais. Então eu tinha acabado de escrever aquilo ali, que tinha ficado lindo. Eu considerei esse livro, baseado na minha leitura bíblica independente. A única coisa que eu considerei antes de escrever aquele livro é que eu aprendi na igreja presbiteriana, numa escola de catecúmeno, que Jesus é bem definido no símbolo da fé cristã, que é o credo de Nicéia, que diz que Jesus é Deus de Deus, substância de Deus, gerado não criado. Ou seja, Jesus é a substância de Deus. O que quer dizer isso aí? Que o Espírito de Jesus Cristo não é espírito humano. Que Jesus não é herói, como ensina pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos paulinos. Não é. Jesus já veio pronto, o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito de Deus. E ele não poderia pecar.
O pessoal se queixa, olha, não sei por que o islamismo é tão popular na Europa e o cristianismo é tão odiado. O islamismo, na verdade, eu li o Alcorão, que é o livro sagrado deles, e eu não vi assim sinais de revelação divina. Quer dizer, eu não estava procurando, eu não estava procurando no sentido de orando e procurando, não, eu li o livro. Eu só sei que eles cometeram um acerto muito grande. Eles não levaram Paulo. Para eles, Jesus Cristo é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. É exatamente o que o cristão pensa. Só que o cristão pensa se ele olhar para o credo de Nicéia. Se ele olhar para as definições que vêm aí, que vieram depois em outros credos, Jesus é um espírito humano. Um herói. Então eu quero explicar para você, porque você já viu algum vídeo meu, já viu a explicação. Então, qual foi meu ponto de partida para toda a autoridade a Jesus Cristo? Foi esse ensino sobre Jesus, que Jesus ensina que Deus é Espírito. Não adianta nos ensinarem que o Pai não é Espírito. Deus é o Pai. Dizer que o Pai não é Espírito. Não adianta nos dizer também que Jesus está na eternidade, sentado ao lado do Pai, dois seres físicos, sentados um lado do outro. Nada disso. E há quem diga que Jesus está comendo todos os dias, inclusive churrasco. Isso aí. Qual era o objetivo de Nero em adulterar as cartas de Paulo aos Romanos, 1 e 2 Coríntios e aos Gálatas? Destruir o Deus dos cristãos. Então a religião do Messias é tão antipática a ponto de atribuir a ela o holocausto. Essa religião não deve ser do Messias, ela deve ser de Nero. Então, é preciso que a gente entenda. O cristianismo não pode ser tão antipático. Jesus afirma que o evangelho será pregado em toda a terra. E ele não será pregado em toda a terra com tamanha antipatia. Falando as tamanhas bobagens que se ouve a respeito do evangelho. Que o evangelho é aquele de Paulo. Olha, o evangelho é aquele que Cristo Jesus revelou a Paulo de maneira exclusiva. Isso é mentira. E é esse o cristianismo que nós vivemos. Então, voltando à definição. Deus é o único Espírito maior do que tudo, onipotente, onipresente, onisciente. O Espírito de Jesus Cristo foi uma porção do Espírito Santo que foi atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 17. Você não precisa de mais nada para entender o que é Jesus. No momento que Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito, conforme diz o Evangelho, para voltar a ser um com o Pai. Aquilo que ele diz que Jesus está de um lado e Deus e o Pai do outro, nada disso. Ele foi para o seio do Pai, ou seja, essa atribuição, que acaba sendo um papel de o Cordeiro, intercessor de uma vez por todas, isso é uma coisa que é inerente à pessoa, quer dizer, é inerente ao Espírito de Jesus Cristo, que é também o Espírito do Pai, Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. Ou seja, não houve em Jesus Cristo uma retirada do Espírito de Deus para dar para ele, mas uma atribuição que Jesus dizia o tempo todo: eu estou no Pai, eu volto para o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Então, essas declarações são maravilhosas, mas são feitas por Jesus e eles ensinam muito devagarinho e depois vão ouvir lá o apóstolo Paulo. Paulo não é solução para nada. Por quê? Porque as cartas dele existiram. 4 cartas, aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas. Dá uma olhadinha na carta de Paulo aos Romanos.
12, 13, 14, 15, 16. Se ali tiver alguma adulteração, muito pouca. Você vê que é uma carta bonita, simples, sem aquela retórica absurda. Aquela retórica absurda, aquilo ali é de sofista. Aquilo foi feito sob encomenda para Nero. Então, para você ter uma ideia, eu vou só dizer para você. No instante que o livro Toda a Autoridade a Jesus Cristo foi fechado, e que eu digo, Senhor, o livro do Apocalipse é uma cosmovisão para o ser humano. Só que eu só fui até o capítulo 5º, de 22. Aí me aparece o anjo do Senhor e diz, o livro foi editado. Olha, essa informação é muito pouca se for dada por um ser humano. Eu nunca entendi nada do Apocalipse. Se eu tivesse lido o Apocalipse inteiro 2 vezes é muito. Uma vez eu tenho certeza que eu li por recomendação da igreja presbiteriana que me ensinou a ler a Bíblia. Isso eu fiz. Fui de ponta a ponta na Bíblia. E acabei lendo de vez em quando Apocalipse, mas sem interesse porque eu não entendia. Quando eu comecei a ver que ela era uma cosmovisão para o ser humano, aí eu li com muito boa vontade até o 5º. Daí para frente digo, olha, Senhor, eu não entendo. O anjo me diz, o livro foi editado. Aí eu encontrei, aí eu comecei a procurar. Na primeira leitura, eu já encontrei o sinal da edição, de que realmente ele tinha sido editado. No capítulo 1, versículo 1 e 2, está escrito: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, versículo 2, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui ele fala em palavra de Deus, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Eu continuei lendo. Isso aqui é feito por um ser humano. Quem foi o ser humano que fez essa apresentação? Ele pode não ter feito ela todinha, mas ele participou. Foi o cara que adulterou. Foi o cara que fez a edição. Outra coisa que a gente não percebe no livro do Apocalipse é o seguinte, o anjo dá ordem. Em 22:10 diz, então me disse, não seles as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Ou seja, não seles, não feche. O que foi que o anjo disse a Daniel? Daniel, pode fechar que não tem mais nada. Tem mais nada para acontecer, pode fechar. Então o livro do Daniel pode ser considerado fechado. E o Apocalipse não. Ele foi fechado por conta do autor da adulteração. Qual era esse objetivo? Já que ele colocou aquelas pragas todas, quando ele fala a palavra de Deus, ele vai buscar nas profecias e naquelas pragas do Egito, ele vai buscar aquilo tudo, em Gog e Magog e por aí afora, joga aquelas ameaças todas. Já há uma consumação do século, ele coloca mais 6 para ficar 7, ficar bonitinho. Então, o que acontece? O livro, ele fechou, disse, olha, se você tentar tirar qualquer coisa desse livro, mas não é o livro. O objetivo era resguardar aquelas cartas de Paulo adulteradas. Disse, olha, isso aí a gente vai jogar na mão dos cristãos. Mas como é que o Império Romano pegou esse livro? João de Pátmos, ele não estava tirando férias naquela ilha, não. Ele estava lá preso e vigiado pela segurança romana. E o livro que ele escreveu não era um pedaço de papel, era um couro imenso, um rolo imenso, talvez de vários couros. Estava aquilo ali escrito e aí o soldado pergunta, o que é isso, João? Eu disse, revelação de Jesus Cristo. Aí já pode não. Aí pegou e levou para os superiores. O que o imperador fez? Mandou adulterar. Olha, nós já soltamos aí 4 cartas de Paulo adulteradas. Eles podem jogar fora. Mas agora com o Apocalipse, com essa trava aqui, dizendo que não pode, que as pragas vão para quem fizer, ele não sai nunca.
Acertou? Olha, eu não digo que acertou não, porque ele teve inspiração do maligno e aquela história. Deixou rastro. Como é que ele deixou rastro? Em 22, Apocalipse 22:16, Jesus afirma: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O que quer dizer isso? Jesus mandou só o testemunho. Ele não mandou que ninguém lesse a Bíblia, interpretasse e colocasse lá. Então não vale. E é para ser tirado e jogado no lixo. E Jesus ainda diz no versículo 17: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Esse aí é o último versículo da nossa Bíblia. Por quê? Porque daí para frente começa o fechamento. Todo aquele que tirar alguma palavra ou colocar, as pragas vão para cima de você. Isso aí é por conta do autor, então você joga no lixo também. Então, essa é a minha definição. Essa é a minha definição para a teologia que atribui toda a autoridade a Jesus Cristo. Quando eu terminei de fazer a teologia, só entraram mais 3 versículos do Apocalipse para encerrar, que estava pela frente, que eu não conhecia, que eu não compreendia. Mas qual é a sensação que a gente tem quando você pega um livro, que é um abacaxi como é o Apocalipse, e que você tem essa ordem, olha, e que você tem esse mandato? Está editado, você vai tirar a edição. Eu me senti empoderado. Eu disse a mim mesmo, eu não vou ficar com medo dessas pragas não. Mas não demorou muito, eu cheguei à conclusão de que o livro foi fechado por conta de quem fez as alterações. Por que eu digo que Deus viu? Porque você já imaginou se não tivesse escrito, se o anjo não tivesse dado a contra-ordem para fechar? Como é que ia descobrir que o livro não foi fechado? E que tinha as cartas de Paulo para sair. Aqui precisa uma porta bem larga, porque elas são muitas. Então, toda autoridade a Jesus Cristo é uma forma de religião abraâmica para o século XXI. Perfeita, completa. Mas por que eu estou elogiando? Porque é meu? Não, porque eu vi o joinha de Deus. Dizer, olha, pela lógica que você usou, porque eu fiz uma coisa lógica, pela lógica que você usou, dá para você, quer dizer, eu vou te dar revelações a respeito do Apocalipse. E ainda houve revelações para eu acabar de desvendar o Apocalipse. Como eu vou dizer para você no futuro, e já falei em vídeos anteriores, nas playlists, o Apocalipse desvendado e Daniel desvendado. Eu tenho todo um trabalho que eu fizer de lhe ensinar, ler a Bíblia, andar lendo a Bíblia com você, eu tenho que admitir uma coisa. O Apocalipse e Daniel são a base para o meu ensino. Por quê? E o meu apelo? Vá lá e leia, vá lá e leia os livros, vá lá e veja os vídeos. Me acompanhe aqui. Por que eu faço esse apelo? Porque não adianta eu ter feito esse trabalho, deixar para lá e eu começar com coisa nova. Eu trago coisa nova, mas eu sempre trago a base do que eu ensino. Apocalipse desvendado, Daniel desvendado, carta do apóstolo Paulo desvendadas. Tudo o que aconteceu com elas. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, por que é que eu me preocupo tanto com a maneira como as pessoas veem o cristianismo? O cristianismo está acabando no mundo inteiro. E uma religião acabar não é nenhum problema. Só que o cristianismo não vai acabar porque ele é religião messiânica mesmo. Tira as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada do livro de Apocalipse, está resolvido o problema. Pergunta, vai ser fácil? Está escrito aqui em Daniel que não vai ser a mão humana não. Vai ser Deus através de revelações.
E eu tenho certeza que isso aí já começou. Então, qual é o nosso comportamento diante de Deus? De absoluta submissão. De absoluta submissão. Porque nós, pelo cristianismo que nos é ensinado, nós temos que viver sempre de olho numa coisa. Alguém diz, olha, volta logo Jesus, que eu quero começar a minha eternidade. Isso é besteira. Você só pode fazer o que Jesus manda para herdar a salvação até o último dia da sua vida. A partir dali, aquela cruz que você vai um dia deixar para trás, ela tem que ser vista por você e por mim hoje como algo que está pela frente. E eu consigo vê-la e consigo dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Mas você destruiu o apóstolo Paulo. Não! O apóstolo Paulo de Atos dos Apóstolos está inteirinho, não tem que tirar não, aquele que Lucas registrou. Quando o apóstolo Paulo, que estava esmurrando Jesus Cristo e a sua igreja, acabando com a sua igreja, foi sacudido por uma onda de poder e jogado no chão para comer terra, ele perguntou, quem és tu, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus a quem persegue. E a pergunta deles, o que tu queres que eu faça? Aquele que tu queres que eu faça tem um significado muito importante. É uma coisa que cada um de nós há de fazer de olho naquela cruz que ainda está à nossa frente. Senhor, o que tu queres que eu faça? De olho naquela cruz que ainda está à nossa frente. Não é a cruz de Cristo, é a sua cruz, aquilo que vai marcar o seu último dia. Um dia você vai deixá-la para trás. Mas você não vai, e eu também, não vai poder perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça? Que não dá mais para fazer nada. Então eu defini Jesus Cristo como alguém que tem o Espírito de Deus. Deus de Deus, substância de Deus, gerado, não criado. Esse Jesus é Deus. E é necessário que você o receba como Deus. Isso é muito importante. Então, quando nós vemos o show de indelicadeza que é feita com a lei de Deus através do apóstolo Paulo, dá para a gente ver que o caminho é outro. O caminho é outro, né? O caminho é completamente outro, né? Então, eu quero dizer para você que essas considerações que eu faço, elas são muito importantes. Agora alguém vai perguntar, esse pregador ele está se insurgindo contra a Santíssima Trindade. De jeito nenhum. O que eu estou fazendo é apresentando a divindade em uma só pessoa. O Espírito Santo, a essência de Deus, é o Pai. Maria achou-se grávida do Espírito Santo. A encarnação é uma atribuição da porção do Espírito Santo em um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça e a verdade e confirmar a lei. Então já se viu aí que o Espírito de Jesus Cristo é uma porção do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Então já reduz de duas para uma. Não tem mais três pessoas. Até agora Jesus e o Pai ou o Espírito Santo já deu para ver que é uma só pessoa. E o que é o Espírito Santo que as pessoas tanto falam que é o santificador? O Espírito Santo é o santificador. É o mesmo Pai. É a essência de Deus. Mas como isso acontece? O espírito do ser humano é semelhante ao Espírito de Deus. E quando há quando há uma influência do Espírito Santo sobre o espírito humano, há santificação. Portanto, o Espírito Santo que as pessoas falam não é espírito, né, nem é matéria. É a influência do Espírito Santo, a essência de Deus, sobre o ser humano. Isso, na verdade, não é pregado assim
é de maneira tão errada, a menos que você pegue aquele achincalhe que há na carta aos Coríntios. Ali é achincalhe. Então, o que acontece? As igrejas pentecostais se baseiam naqueles princípios que é na igreja que foi ensinado na igreja de Corinto. Ali não foi Paulo. Ali é confusão pura. Ali é confusão pura. Essa noção de sabedoria e poder de Deus que vem do alto, do Espírito Santo, a essência de Deus sobre o ser humano, permite ao ser humano fazer 3 coisas básicas: pregar o evangelho com poder, ministrar cura a enfermos e expulsar demônios. A igreja não precisa fazer mais do que isso. Mas qual é a base que a gente tem? O pessoal paulino diz, não é bíblico, não é bíblico, não é bíblico. Enquanto não tirar as cartas de Paulo e a parte adulterada do Apocalipse, ser bíblico não significa nada. Mas é importante que uma vez que a Bíblia esteja íntegra, tem que ser bíblico. Mas qual é o fundamento para dizer que o que se pode esperar da igreja, que ela prega o evangelho com poder, que ela ministre cura e expulsa demônios? Quando Jesus pegou 70 ilustres desconhecidos, não foi nem aqueles que andavam com ele, mandou que eles saíssem de 2 em 2. E eles fizeram isso, pregaram o evangelho com poder. Não, obviamente, não pregaram em todas as casas, que tinha casa que não deixava eles entrar. Pregaram o evangelho com poder, ministraram cura e expulsaram o demônio. E até se admiraram, Senhor, os demônios se submeteram. Esse é o poder, a sabedoria e o poder de Deus à disposição dos seres humanos. A igreja pentecostal, ela andou por um caminho paulino, em que se estabelece ali especializações e especializações. Essas especializações são tão irresponsáveis que você precisa ver o seguinte. Uma vez eu conheci uma pessoa que chegou na minha casa e me disse, olha, eu gostaria tanto de pagar a conta daquela irmã, que a conta está atrasada e ela está empolvorosa lá porque não pode pagar a conta. Será que você pode fazer isso? Porque eu gostaria muito de fazer. Mas eu não tenho um dom do amor. Hã? Fazer o quê? Essa especialização não existe. Essa especialização não existe. Essa especialização não existe. O trabalho da igreja não é para os senhores pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos que tem 4 pós-doutorado. Não! Foram 70 ilustres desconhecidos. É para você, é para mim. A sabedoria e o poder de Deus. Mas como é que a gente alcança isso? Tinha um tal Simão aí, um maluco que apareceu, um encantador. Ele quis comprar, mas não deu certo. Como é que se obtém? Existe uma forma única de a gente se aproximar de Deus. Única. Ah, mas eu gostaria de me aproximar de Deus de outra maneira, eu não conheço. É verdade que Deus ensina a todas as pessoas a mesma ter uma certa distância. Mas para que você aprenda com Deus e adquira vida abundante, você precisa, em primeiro lugar, fazer um compromisso de falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos. Isso é muito importante. Isso é a prova mais confiável de que você ama a si mesmo. Não existe coisa mais maravilhosa do que você ser conhecido como uma pessoa verdadeira, se adquirir respeito. O segundo é você tem que se dirigir a Deus em oração. Você tem que ter submissão suficiente a Deus para orar em confiança. E você tem que estender a sua mão. É muito importante que você estenda a sua mão. Por que isso é tão importante, que você estenda a sua mão? É importante porque lá no céu, a consumação do século no céu, ela se baseia em um único critério: comida, bebida e abrigo. Lá no Apocalipse diz,
o ancião que explica lá para o João de Patmos, o autor do livro, diz: olha, aqui ninguém vai ter fome, ninguém vai ter sede e nem será desabrigado. E lá embaixo, como é que é? Lá na terra. Jesus diz em Mateus 25, 41, 46. Então o rei dirá, isso aqui chama de sermão escatológico de Jesus, para falar como vai ser a eternidade. Então está escrito aqui. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não me foste ver. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que eu deixar de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixaste de fazer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos, os que fizerem tudo isso, para a vida eterna. Será que os pregadores reformados ensinam isso? Não, ensinam não. Não faça nada de bom, não faça boas obras, que é a salvação é sola fide, sola gratia. Braço cruzado. Não faça isso, que você pode estar comprando sua salvação e criando uma encrenca muito grande com Deus. Você acredita nisso? Ou as cartas do apóstolo Paulo foram realmente adulteradas? Bom, gente, esse entendimento que eu quero dar para você, eu considero ele muito importante. Porque eu não poderia ter o privilégio de desvendar Daniel, Apocalipse e ainda as cartas de Paulo. Quer dizer, o desvendamento de Daniel e Apocalipse me levaram às cartas de Paulo, mas eu tenho mandato direto de Deus para tirar as cartas de Paulo, independentemente de Apocalipse ou de Daniel. Elas são um empecilho para que os seres humanos não cheguem ao verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo. Isso já é o bastante para tirá-las de nossas Bíblias. Para que esse ensino bíblico que eu quero dar para você, eu ensino com base em ideias gerais. O que é isso? Não fico mastigando um mesmo versículo, quer dizer, um versículo, depois outro, depois outro, depois outro. Isso leva muito tempo e não forma um bloco lógico. Eu prefiro ficar repetindo aquele que é muito importante, como eu faço a respeito de Daniel, Apocalipse e Paulo, e as cartas de Paulo, e colocar o conhecimento bíblico junto com isso aí. Com que propósito Deus criou o ser humano do pó da terra? Para que ele viva em completa submissão a Deus, pela obediência à sua lei e para cultivar ou guardar o local da sua habitação. Em Gênesis 2, de 15 a 17, tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse versículo ele é muito importante. Esse conjunto aqui é muito importante. 17. 2:17. O que é desobedecer à lei de Deus? É a chamada de anomia. O maligno, a antiga serpente, ela cometeu essa anomia de dizer para o ser humano: certamente tu não vai morrer. Deus disse que vai. A serpente colocou essa anomia no varejo, bem pouquinho, só no versículozinho. Certamente não morrerás. E a coisa foi tão terrível, as consequências foram tão terríveis, que essa é a razão pela qual nós temos a Bíblia. E na formação do Novo Testamento?
Isso na formação do Antigo Testamento, nesse mito do 70 primeiro capítulo, que eu sempre explico para todo mundo, não dá para falar dele hoje. Então, o que acontece? Na formação, na formação do ser humano, quer dizer, no início de tudo, quando está registrado, o que está registrado, no núcleo do mito que forma, que começa a formar o Antigo Testamento, há uma anomia, quer dizer, alguém mandando descumprir a lei de Deus no varejo, bem pouquinho, só um versículozinho. Quando chega na formação do Novo Testamento, isso é feito no atacado. A serpente joga a anomia no atacado. Ataca a lei de todo jeito. Através das cartas de Paulo. Isso é tido como a única literatura confiável, porque foi dada por Cristo Jesus para o apóstolo Paulo. Tudo mentira. Outra pergunta. Houve algum período da história sagrada em que o ser humano viveu sem a lei de Deus? Quem diz isso é Paulo, e não é Paulo. Antes eu vivia sem lei e não tinha pecado. Quando tu vivia sem lei e sem pecado? Antes do povo de Israel formar sua naçãozinha. Fala lá, 430 anos, sei lá. Nada a ver. O ser humano sempre teve lei. Deus disse, não comerás. Se tu comer, tu vai morrer. Isso é lei. O ser humano nunca viveu sem lei. Sem lei, o ser humano não chegaria a lugar nenhum. Sem lei, o ser humano não chegaria a lugar nenhum. Então, bater na lei de Deus, xingar os legalistas, não vai adiantar. Até porque a lei de Deus, os 10 mandamentos, 7 deles foram recepcionados pelo Estado moderno de direito. Nós somos obrigados, do 4º em diante, tá lá em todas as leis em todo o mundo. Então não houve. Então a resposta é não. Deus o ser humano sempre viveu sob a mais genérica e mais completa lei, a lei da consciência. Foi por causa da nossa incapacidade em cumprir esta lei que Jesus foi morto. De toda a árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Pergunta é, quão antigo é Abraão mitológico? Eu já falei tanto isso. O Abraão, ele pertence a uma geração, no máximo, imediatamente à frente de Adão e Eva. Por quê? Porque senão Adão e Eva não iriam para o seio de Abraão, que eu já expliquei o que é e eu não vou explicar hoje, mas está explicado praticamente em todos os meus vídeos. O seio de Abraão. Então a resposta é, o Abraão mitológico está situado na mesma geração ou no máximo na geração seguinte de Adão. Caso contrário, Adão e Eva não teriam sido incluídos no seio de Abraão para ir para o céu. Jesus ensina, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus, esse sim é Deus eterno. Outra pergunta que eu faço para a gente se situar bem no entendimento da Bíblia. Porque o Abraão do livro de Gênesis parece tão novo, aquele Abraão que que é o pai da fé dos judeus. Porque Abraão mitológico é muito antigo, foi tomado como personagem do mito fundador da nação de Israel, bem como a sua parentela e o próprio Moisés. Ou seja, eu já falei o que é mito fundador. Se eu falar todas as vezes, os vídeos ficam muito grandes, eu fico iguais. Então é isso. Eu já expliquei nos vídeos anteriores, é por isso que eu convido você, me siga, venha, aprenda, é tudo de graça. Então vejamos só. Outra pergunta que eu faço para você entender. Qual a importância dos 70 primeiros capítulos da Bíblia? Já falei tanto. Eles correspondem ao mito sagrado muito antigo dirigido a todos os seres humanos. Ele representa os alicerces do processo civilizatório da humanidade. Isso aqui eu falo muito. Eu dividi inclusive a Bíblia nos 70 primeiros capítulos. Isso aí já está em vários vídeos. Qual o elemento mais importante contido nos 70 primeiros capítulos da Bíblia para o processo civilizatório da humanidade?
Tem coisas boas. O exemplo de submissão de Abraão a Deus e de seus descendentes, e os 10 mandamentos. Só a Bíblia contém os 10 mandamentos. Eles são o suporte para os 70 primeiros capítulos da Bíblia. Ou seja, os primeiros capítulos da Bíblia se justificam por causa do que resultou, que foram os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Maravilhoso Deus. Como um ateu se submete à lei de Deus representada pelos 10 mandamentos? Cumprindo 7 dos 10 mandamentos, recepcionado pelo Estado moderno de direito. Do 4º ao 10º, os 3 primeiros diz respeito à consciência. Ou seja, isso aqui é uma forma de dizer a importância. Qual a importância do processo civilizatório da humanidade? Não tem nem como falar. E por que o pessoal ensina o contrário? Não guarda a lei de Deus, que ela é maldita. Isso é Nero. Qual é o estatuto de Deus para a humanidade concernente aos 10 mandamentos? Façam-me, está escrito em Êxodo 20, 24 e 25. Façam-me um altar de terra, nele sacrifiquem-me os holocaustos e as suas ofertas de comunhão, suas ovelhas e seus bois. Onde quer que faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedra, não faça com pedra lavrada, porque a ferramenta o profanaria. Isso aqui é muito importante. Muito importante, porque nós temos que nos colocar diante de Deus em submissão. Esse altar de barro é dizer, você não precisa pagar nada. É o material mais abundante que existe. Vá lá, faça um altar. Para quê? Para sacrificar. Mas nós precisamos sacrificar, não. O cordeiro já foi imolado. O que substitui o sacrifício é a nossa submissão a Deus. Qual a principal prova contida no livro de Gênesis de que os ismaelitas são muito mais numerosos do que os israelitas? O pessoal costuma falar que os ismaelitas são os muçulmanos. Nada disso. Nada disso. Quando os irmãos de José venderam aos ismaelitas, que está escrito lá em Gênesis 37, 26 e 27, que ganharemos se matarmos nosso irmão? Irmão, e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão. É nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Israel era apenas uma família, e Ismael era uma civilização. Ou seja, a nação de Israel surgiu em um mundo que já existia. E era grande, e era bonito, e era antigo. Por isso, a civilização de Israel é muito inferior à quantidade de pessoas alcançadas por Deus entre os ismaelitas. Vamos agora a uma outra pergunta. De quem são descendentes todas as pessoas que são considerados gentios ou não judeus? Descendentes de Ismael. A lógica requer isso. Por isso o povo de Deus é bem mais numeroso. São bilhões de anjos resultando dos espíritos humanos que a nação, que a nação de Israel e a igreja jamais teriam produzido. Ou seja, as pessoas, Deus fez os seres humanos, Deus criou os seres humanos para a sua glória, não para ir para o inferno, como pregam pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. O que foi que nunca enxergaram, porque também nunca alegaram terem tido revelação divina para desvendar o livro do Apocalipse. E eu desvendei isso aqui sem a revelação. Depois que a revelação veio com um joinha, olha, você desvendou certo. Apocalipse 5, 11 e 12 diz, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, é esse aqui o seu destino, aqui é a sua morada, no céu diante de Deus. É por isso que o modelo teológico precisa ser lógico, é preciso ser bíblico e precisa ser completo.
Então aqui esse modelo é muito importante. A gente, pensando de forma lógica, chega a essa conclusão. Então é isso que eu quero dizer para você. Preciso entender a Bíblia como uma ideia geral. É preciso entender a Bíblia como uma ideia geral. O ser humano, do jeito que ele sai, sendo criado em mais semelhante de Deus, semelhante aos anjos, ele tem que passar por toda a Bíblia e chegar ao Apocalipse como anjo. Esse é o princípio. O ser humano, você diz, gente, mas eu nunca ouvi isso. Mas também você nunca ouviu ninguém dizendo que desvendou o livro do Apocalipse por revelação divina. Então é isso que a gente tem que entender. O ser humano sai de Gênesis, passa por toda a Bíblia, por todo o Evangelho, por onde você quer que ele passe, e chega no livro do Apocalipse exatamente como saiu do livro de Gênesis. Como é que o ser humano sai do capítulo 3 de Gênesis? Ele perdeu o corpo. E uma pena por causa do pecado, Deus disse, tu és pó e ao pó tu vai voltar. Então não vamos chegar no céu com o corpo, não. Aquela história de ressurreição do corpo, aquilo é tudo besteira. Tudo besteira. Aí o mar vai dar seus corpos, a terra vai dar seus corpos. Tem nada a ver. Nada a ver. Então o que acontece? Perdeu, perdeu. Então aquela cruzinha que você está olhando para ela e vai deixar para trás, nunca mais vai se levantar alguém daquilo ali. Aquilo é adulteração. A partir do instante em que os anjos do Senhor vierem te buscar no teu último dia, a partir dali tem trajes brancos feitos de linho fino e brilhante te esperando. E não tem mais nada para acontecer. Tu vai viver no céu. E Jesus promete, eu darei a você o poder que o Pai me deu. E ainda faz uma metáfora. Poder, um cetro, o poder suficiente para destruir uma nação como quem destrói um vaso de barro. Você vai viver no céu se você andar como Jesus manda, como anjo a serviço de Deus. Jesus afirma, aqueles que forem dignos do mundo vindouro e da ressurreição dos mortos, viverão como anjo, porque são filhos de Deus, filhos da ressurreição, e não poderão mais morrer. Que maravilha! Essa promessa que Jesus faz. Eu tenho um compromisso de orar no final de cada vídeo. Então o vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, dá aquele like e se inscreve no meu canal. Vem participar. Adota essa atitude de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Adota levar a Deus em oração a tua necessidade, a tua submissão a Deus. Estende a tua mão ao próximo como Jesus manda. Isso é uma experiência maravilhosa. Ele quer falar contigo, ele quer abrir aquela porta que ele abriu para o nosso pai Jacó. Falar contigo através dos anjos. É o testemunho que ele fala comigo. Não é como eu quero, claro que não é. Vamos então orar. Deus Santo, esse trabalho que eu estou fazendo é teu e não depende da minha mão. Depende do meu esforço, mas não da minha mão. Que cada um possa ouvir, entender e considerar, mas se o Senhor não agir, vai entrar no ouvido e sair no outro. Eu venho te pedir, Senhor, age na vida das pessoas para que elas tomem essa atitude de desejar que uma porta do céu se abra para elas, para que elas te vejam. Tenho muita certeza de que tua sabedoria e teu poder se apossa delas, que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Deus maravilhoso, eu te apresento as pessoas que estão lutando pela vida, aquelas pessoas que estão pedindo, que estão dirigindo a sua oração, entregando seus pés, suas mãos, seu coração e suas mentes para te servir. E também aquelas cuja vida não faz sentido. Também aquelas pessoas que não consideram que em ti haja qualquer poder. Que tu as ensine, que Jesus afirma, que Deus ensina a todas as pessoas. Que elas aprendam, Deus Santo. Cuida de nossas vidas, cuida dos nossos pensamentos.
Toma conta do nosso pensamento, toma conta do nosso pensamento, para que nossas palavras e nossos atos se santifiquem, para que a nossa vida faça sentido. Deus Santo, eu me junto aos que estão orando, eu me junto aos que estão sofrendo, eu me junto aos que estão rogando. Quero te dizer, Senhor, tu tem me ouvido muitas vezes. Te peço que me ouça nesse momento, quando eu me junto a todos que oram a Ti. Deus maravilhoso, toma conta de nossas vidas, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém.